Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de julho e agosto. Eu tenho andado um pouco sumido aqui do canal, muito trabalho para fazer, muita coisa acontecendo aqui dentro. Então as coisas estão indo um pouco mais devagar, mas eu continuo lendo, então eu trouxe aqui alguns livros que eu li nesses últimos 2 meses. Antes de começar a falar dos livros, eu peço para que você curta esse vídeo caso você goste, e se você for uma pessoa nova aqui no canal, por favor se inscreva clicando no botão inscrever-se aqui embaixo. Clicando nesse botão e logo do lado no sininho, você vai ativar as notificações e vai receber uma notificação sempre que eu trazer algum vídeo novo aqui pro canal. As minhas redes sociais são @SoaresIgor, tanto lá no Twitter quanto no Instagram. Eu tô sempre postando os livros que eu tô lendo, as séries que eu tô vendo e as discussões que eu quero fazer assim mais pontuais é sempre por lá. Começando então pelo livro que tomou praticamente todo o meu mês de julho, que foi A História Secreta da Dona Tartt. Aqui nós vamos acompanhar Richard, um jovem que vai estudar numa faculdade onde só tem pessoas ricas, pessoas com muito dinheiro, e ele não é esse tipo de pessoa. Ele consegue uma bolsa para estudar nessa faculdade e chegando lá ele inventa uma vida completamente diferente da que ele tem, para que ele possa se encaixar ali no meio daqueles alunos. Ele tem conhecimento em grego e quer fazer aula de grego nessa faculdade. O problema é que apenas poucos alunos são chamados para fazer essa aula de grego e são escolhidos a dedo pelo professor. Ele faz de tudo para entrar nessa aula até que ele acaba conseguindo. O Richard então faz amizade com esses 5 alunos que são escolhidos para fazer grego, junto com ele 6. Esses são os amigos que nós vamos acompanhar durante o decorrer do livro inteiro. E o que acontece nesse livro além do Richard ir para uma faculdade? No meio do período letivo, um desses amigos acaba morrendo. A gente já sabe desde o primeiro capítulo quem é o assassino. E então o livro não é sobre quem foi que matou, e muito menos quem vai morrer. É um livro sobre como que as coisas aconteceram, como que tudo foi chegando até aquele dia do assassinato de um dos amigos de Richard. Esse livro é muito falado, principalmente pela estética da Dark Academia. Esse livro foi lançado em 1992 e desde então vive sendo falado. Eu lembro de ver muita gente falando desse livro há muito tempo. Um dos vídeos mais antigos que eu lembro desse livro é o vídeo da Veves Valadares, que falou sobre esse livro há uns 5 anos? 4 anos? Não lembro, mas é um livro muito bom e é um livro que todo ano tem alguém recomendando, então eu sabia que se eu fosse pegar ele pra ler, eu ia gostar. Eu só precisava pegar ele pra ler, porque ele é um calhamacinho. Como eu falei, esse aqui não é um livro sobre suspense, não é um livro de thriller. A gente já sabe quem morreu, a gente já sabe quem matou. A história aqui, então, vai focar no desenvolvimento desses personagens, nas conversas que eles vão ter uns com os outros, porque aparecem outros personagens, além dos 6 alunos de grego, tanto o professor também. É um livro que vai focar muito no desenvolvimento desses personagens, como uma pessoa nunca é essa mesma pessoa quando está com várias outras. Eu não sei se consigo fazer sentido, mas, por exemplo, eu não sou a mesma pessoa em casa, como eu sou a mesma pessoa no trabalho, como eu sou a mesma pessoa na rua. Nós vamos acompanhar bastante sobre isso, sobre essas várias facetas, essas várias personalidades de uma pessoa comum, como qualquer outra, mas aqui nesse livro, intrinsecamente, por causa desses personagens que são muito, como eu posso dizer? Curiosos. A escrita é uma escrita muito boa, mas também é uma escrita muito lenta. Esse não é o tipo de livro que vai te fazer ler assim de um dia para o outro. Eu comecei a ler o livro e eu percebi que ia ser uma leitura que ia demandar mais do meu tempo, da minha atenção e da minha percepção ao que estava não só acontecendo no que estava escrito, mas também o que ficava nas entrelinhas. Em muitos momentos eu não conseguia acreditar que esses personagens eram tão jovens assim e faziam coisas que eu não conseguia imaginar eles fazendo, mas eu coloquei em mente que era um livro que se passava lá em 1980, é um livro de uma cultura completamente diferente, e é um livro que, se fosse levado em consideração os tempos de hoje, é um livro que não tem representação, nem representatividade nenhuma. São personagens brancos, ricos. Tudo bem que o Richard não é tão rico assim, mas ele também não é a pessoa mais pobre que aparece aqui nessa história. Então, não vá pensando que é um livro super representativo, é um livro mais sobre esse estudo de personagens e o que aconteceu para que um assassinato e um amigo deles fosse assassinado. Eu gostei bastante, dei 4,5, mas não é o tipo de livro que eu traria aqui pro canal para fazer uma resenha,
porque não é o tipo de livro que fala diretamente comigo. Saindo de uma história adulta, de um livro muito grande, de um livro que demandou muito de mim, eu fui para o serviço de entrega monstruosas, o Jin Yamnotsu, ou então do Gustavo, que é uma brincadeira que rola aqui nesse livro. Esse livro é um infanto-juvenil nacional e vai contar a história do Gustavo. O Gustavo tem mais ou menos ali uns 12 anos e ele trabalha para o serviço de entregas monstruosas. Isso aqui é a empresa da família e ele faz alguns bicos ajudando. Ele precisa entregar um pacote muito urgente, mas está ficando atrasado. Na moto dele tem um botão que ele não é autorizado a apertar, porque esse botão faz com que a moto voe, e isso pode atrapalhar ali as outras pessoas na rua, e as outras pessoas não podem ver que a moto dele voa. Enfim, ele tá muito atrasado, ele precisa entregar esse pacote, ele acaba apertando esse botão, voa. Quando ele tá quase chegando para entregar o pacote, ele sofre uma tentativa de roubo e tentam roubar esse pacote dele. Ele não sabe o que tem ali dentro, mas o grande vilão, Lechette, está ali para pegar aquele pacote. Ele acaba descobrindo que nesse pacote tem ovo de dragão, e não só de qualquer dragão, o dragão da Patagônia. Um dragão que está basicamente extinto. Esse livro é uma história completamente fantasiosa que acontece aqui no Brasil, especificamente numa versão de Minas Gerais, e vamos acompanhar a história do Gustavo. Gustavo, então, tem que lidar aí com esse ovo de dragão, o que vai acontecer com esse ovo de dragão, porque eles estão atrás do Gustavo e agora desse ovo. Esse livro aqui, gente, é um livro muito, muito, muito bom, é um livro muito inteligente, é um livro infanto-juvenil, mas é um livro que se você, pessoa maior de idade, você que já tem uma idade além do público-alvo desse livro, vai pegar outros assuntos e outras conversas do que uma criança pegaria. Eu tenho certeza que se eu lesse esse livro na idade para que ele é o público-alvo, eu não pegaria tantas conversas e tantas nuances do livro como eu peguei lendo agora. O livro fala muito sobre preconceito, fala bastante sobre governo, um governo que as coisas não estão boas, sobre um presidente que não está nem aí para esse governo. Olha só, o presidente desse Brasil aqui é um primata. Na verdade, aconteceu uma coisa muito ruim com o presidente e o cérebro dele precisou ser trocado de corpo e o cérebro dele só cabia na cabeça de um primata. Olha só pra você ver como que os assuntos aqui não são tão infantis assim. O livro é muito engraçado porque foi escrito pelo Jin, mas ele é como se fosse um diário do Gustavo. Então, aqui na capa, o nome do Jin tá arriscado porque é o Gustavo que está escrevendo. Mas Jin escreveu, Gustavo escreveu, não sei. Só sei que quem editou esse livro foi a irmãzinha do Gus, que é uma irmã adotiva, uma fada, a Fada Strix. Ela é literalmente a editora do livro, então o livro é cheio de notas de rodapé com dizeres da Fada Strix. O Gus fala uma coisa, ela fala, olha, não foi bem assim, ele tá querendo levantar a imagem dele, ele tá querendo sair por cima, aconteceu isso, isso e isso, e é muito engraçado. Eu me peguei rindo e rindo desse livro, tanto com o que o Gus dizia, quanto com o que a Strix dizia. Eu gostaria muito de ter lido esse livro quando eu era criança, até porque é um livro de magia aqui no Brasil, com fadas, com dragões, e eu dei 4 estrelas para o serviço de entregas monstruosa. Para terminar o mês, depois de um livro muito grande e um livro muito bom, eu peguei um audiobook, que é o audiobook de Jay's Gay Agenda, do Jason June. E esse livro vai contar a história do Jay. O Jay tem uma agenda, literalmente, com coisas que ele precisa fazer, porque ele mora no interior e lá não tem outras pessoas LGBTQIA+, pra ter essa interação com ele. Então ele tem uma lista lá, assim, tipo, perder o bebê, ficar com o menino sem roupa, ficar com o menino num show, dançar com esse menino, sabe? Coisas que ele quer fazer. E acontece que ele vai se mudar. Quando a mãe dele precisa mudar de emprego, ele vai para uma cidade grande. Lá, ele tem tudo o que ele nunca teve. Outros jovens LGBTQIA+, escola nova, alunos novos, amigos LGBTQIA+, então é tudo o que ele sempre quis. Essa é uma história muito curtinha, uma história muito leve, é uma história que fala sobre assuntos muito interessantes. Eu nunca tinha lido um livro assim que fala explicitamente sobre sexo entre dois jovens, e principalmente sobre essa descoberta de um menino indo tentando ali conhecer quais são seus gostos, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer e quais são os seus limites. É uma história muito boa, eu gostei bastante. Em muitas partes, assim, a famosa lista do Jay enchia muito a minha paciência, porque sempre que ele ia falar da lista dele, ele falava do primeiro item até o último, e isso se repetia várias e várias vezes
durante o audiobook. Eu entendo que na leitura, assim, num livro, você só poderia, tipo, deixar passar, porque são coisas que você fica lendo repetidamente. Mas no audiobook me encheu um pouco o saco. Eu dei 3 estrelas e meia pra Jay's Gay Agenda, mas eu realmente recomendo que você leia ou que você pelo menos ouça essa história se você consegue e puder. Chegando em agosto, eu li o livro Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin, livro este que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todos os meus surtos que eu tive lendo essa história. Aqui nós vamos acompanhar a história de uma cidade, que é a cidade de Nova York. A cidade de Nova York meio que cria uma alma dentro do corpo de 6 pessoas, essas 6 pessoas representam a cidade. Junto com o nascimento da cidade de Nova York, o mal chega e está ali para tentar destruir esse nascimento, destruir essas 6 pessoas. Esses 6 avatares que representam zonas de Nova York vão ter que se juntar para combater o mal e salvar a cidade desse grande mal instalado. Essa é a sinopse mais rasa que eu consigo dizer pra vocês, mas sério, vão assistir meu vídeo sobre esse livro, porque eu falei muito mais sobre essa sinopse e o que esse livro fala e conversa, e é um livro que eu não consigo falar assim em poucas palavras o quão grandioso ele é. Foi a minha primeira vez lendo a autora N.K. Jemisin e assim, perfeita. Ela trata de assuntos muito importantes, muito atuais em uma fantasia. É uma fantasia assim que não para te explicar as coisas e às vezes a gente nem precisa dessas explicações. A gente só precisa de saber o que está acontecendo e nós sabemos o que está acontecendo acompanhando os personagens. É muito, muito, muito bom. Eu gostei muito. Dei 5 estrelas, favoritei e eu realmente recomendo que você clique aqui em cima ou aqui na descrição do vídeo e vá assistir o meu vídeo sobre este livro. Seguindo então, eu li o livro Socando o Ar, da Ibiza Boy Youssef Sallam. Esse livro aqui foi traduzido pelo Jin Anotsu, o autor do Serviço de Entrega Monstruosas. Então assim, Jin Anotsu reinando minhas últimas leituras aí. E esse livro aqui é um livro escrito em prosa sobre um adolescente que é preso injustamente. E nós vamos acompanhar o período que ele passa na prisão, como é a experiência dele lá. Ele é um jovem artista, ele gosta muito de escrever, ele gosta muito de escrever poemas e também gosta muito de pintar. Então nós vamos acompanhar a criatividade deste jovem e também os seus momentos de tristeza, os seus momentos de quase ali de desistência enquanto está na prisão. É um livro que é muito rápido de ler, mas que também tem muita emoção em suas palavras. Então, você consegue ler ele rápido, mas vão ser muitas emoções passando e ultrapassando sobre você, que eu acho que faz com que a leitura desse livro seja um pouquinho mais lenta, porque algumas horas foi preciso eu parar, respirar e continuar lendo. Gostei muito, é um livro muito, muito, muito bom. Eu adoro esses livros escritos em prosa, porque são livros mais rápidos de ler, mas que mesmo assim, todos os últimos que eu li foram livros que foram muito impactantes, que falavam muito comigo sobre quem eu sou e sobre outras pessoas iguais a mim. Então eu gostei muito, 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 muito desse livro e eu acabei dando 4 estrelas para ele também. O último livro lido em agosto é o livro da LC Desbravando o Olimpo, que eu estou fazendo com o Léo Oliveira, e é o livro O Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Esse livro aqui foi uma releitura, eu acho que quase todo mundo sabe qual é a história de Percy Jackson, mas se você não sabe, vai contar a história de Percy Jackson, um menino de 12 anos que acaba descobrindo que ele não é, assim, um humano comum. Ele é filho de um deus do Olimpo, que ele não sabe qual deus é. Ele vai parar nesse acampamento meio sangue, que é acampamento para filhos de deuses, e lá é onde ele recebe o treinamento, e ali também é onde ele vai descobrir quem é o seu pai olimpiano e qual é o seu propósito ali na Terra. É um livro muito bom, é um livro que me trouxe muitas lembranças de quando eu li ele pela primeira vez, há 10, 11 anos atrás. É um livro que até hoje se faz atual, é um livro que fala sobre assuntos muito pertinentes, é um livro que, assim, que eu fiquei chocado com alguns assuntos que eu não peguei na época que eu li, porque eu era uma criança, e lendo agora, eu percebi que esse livro aqui é um livro infanto-juvenil, do começo ao fim, mas tem assuntos como abandono de pais, abuso, agressão física contra a mulher. É um livro cheio de representatividade, desde a dislexia e o déficit de atenção, também a pessoas PCD. É um livro que eu gosto muito, o Rick Riordan é um dos meus autores preferidos, eu digo isso sem nem pensar. Ele escreve histórias importantes, mas que chegam em crianças e que fazem com que essas crianças discutam esses assuntos. Então, eu não podia não dar 5 estrelas e não favoritar Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E caso você queira participar dessa LC, ela ainda está acontecendo. Eu vou deixar aqui em cima no card e também no box de descrição
o vídeo onde eu e o Léo apresentamos a ALC e falamos sobre quais livros vamos ler em quais meses. Estamos lendo agora O Mar de Monstros e A Maldição do Titã, agora no mês de setembro, mas ainda dá tempo de você começar pelo primeiro e ler esses 3, porque os livros são muito rápidos de ler, são curtinhos, as histórias são muito fluidas, então se você quer participar, o link tá aqui embaixo, tá aqui no card também. A gente tá sempre discutindo lá no canal do Léo na Twitch e tá sendo uma conversa assim muito legal. Então se você quiser participar, passa por lá. Então é isso, pessoal. Esses foram 6 livros que eu li aí nos últimos 2 meses. Eu tenho lido bem pouco, na verdade, mas são livros que estão me fazendo muito bem. Então, nenhum arrependimento aqui. Lembrando que se você gostou do vídeo, deixa um gostei aqui embaixo. E se você é novo, por favor, se inscreva aqui no canal. Se você se interessou por algum desses livros, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na caixa de descrição. E comprando por esse link, você vai me ajudar com uma pequena comissão e não vai pagar nada a mais do valor integral do livro. Novamente, eu tô sempre no Twitter e no Instagram comentando sobre as minhas leituras e também comentando com vocês aqui nos comentários, então deixa um comentário aqui também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com algum amigo que você acha que vai gostar de algum desses livros ou que gostou e precisa conversar com alguém, fala pra ele vir conversar comigo. Eu tô sempre querendo conversar sobre as minhas leituras. Eu vou ficando por aqui, um beijão e até o próximo vídeo.